Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Todos podem tomar os seus lugares. Glórias sejam dadas ao Senhor Deus. Meus irmãos, na semana passada nós demos um preâmbulo quanto à escritura, a carta de Tiago. Falamos algumas coisas sobre o próprio escritor, a autoria, contexto da carta. Hoje a gente dá mais algum detalhe sobre isso. E a gente foca um pouco no fato de que Tiago, em todo o seu texto, ele é primariamente prático e também ético. Essa carta ela é ligada à prática da vida cristã. Ele enfatiza o dever, ao invés da teoria e do discurso. Tão comum em nosso tempo, existem pessoas que são ótimas de discurso e péssimas de prática. Entendem tudo de Bíblia, mas fazem pouco do que sabem. Tiago chega a dizer, desculpem, que a gente não deve ser somente ouvinte, mas também praticante da palavra. Ele enfatiza o dever, a prática da vida cristã. Ele também repreende a negligência vergonhosa de determinados deveres cristãos, que no seu tempo eram negligenciados também. Ele incentiva a fé genuína em Cristo, porque a fé de fato deve ser verdadeira, não fingida, uma fé que pode ser colocada à prova. Tiago enfatiza a busca de uma vida piedosa, e esse é o conselho mais latente dessa carta: buscar a santidade, viver piedosamente, a fé que vai ser demonstrada com as obras, a ética da vida cristã, a prática dos princípios da palavra de Deus. Para Tiago, o conceito que marca é o conceito da santidade na vida. É ser santo na maneira de viver. É a santidade na prática diária. Eu já falei sobre isso. Um dia encontrei com uma pessoa, a pessoa de uma religião tradicional. Ela disse-me assim: pastor, mas lá na sua igreja não tem santo. Eu falei: olha, ontem tinha uns 500. Tinha uns 500 lá. Só que os nossos santos são santos de carne e osso. E o conceito é diferente. Não é o santo que está no andor, que está no altar, que está lá parado. É o santo que está em santificação. É que está no processo. É Jesus trabalhando em você, santificando você mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, semana que vem mais do que agora. É o processo da santificação. E para Tiago, o conceito de santificação é santidade na vida. A palavra santo quer dizer separado, ela vem do grego hagios, que quer dizer posto à parte, separado, colocado à parte para um serviço específico. E ser santo, na ótica da Epístola Universal de Tiago, é o conceito da santidade diária na vida, sendo que Deus está trabalhando em nós para que nós tenhamos a sua imagem em nós. E o tom dessa carta de Tiago é um tom imperativo. Tiago não está
dando apenas conselhos, ele dá realmente um norte, ele diz o que devemos fazer, ele expressa as ordens de Deus, e a carta tem 108 versículos, e tem 54 mandamentos. Pense, para cada 2 versículos, é um mandamento. Tiago está preocupado em formar o caráter de Cristo, e ele começa a sua carta mostrando a sua autoridade, quando ele fala de si mesmo. Lá no preâmbulo da sua carta ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. E ele não se qualifica como ninguém mais além de um servo de Deus, um homem que serve a Deus com inteireza de coração. E esta epístola é uma declaração de ética cristã. Isto posto, a gente precisa relembrar o contexto, a exposição contextual desse texto. E na semana passada falamos do capítulo imediatamente anterior. E no capítulo 4, Tiago fala a respeito de que nós devemos resistir às paixões. Ele fala da amizade com o mundo, que é a inimizade contra Deus. Ele fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele nos aconselha no versículo 7 a sujeitar-nos a Deus e a resistir ao diabo. No versículo 10 ele diz: humilhai-vos perante o Senhor. Quando ele fala a respeito de que devemos resistir às paixões, ele está falando a respeito do posicionamento que o cristão deve ter diante das ofertas do mundo, diante das situações pecaminosas que se levantam. E aí, meus irmãos, podemos ser chamados à atenção e a observarmos a nossa própria volta, quão fácil está para se dar um passo em falso, quão fácil está estender a mão para a iniquidade. No nosso tempo, as oportunidades, as facilidades se multiplicaram, e a gente precisa estar atento ao resistir às paixões, aos embates da vida. Devemos estar totalmente ligados ao Senhor, e Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Queremos ter força para resistir às paixões, é necessário se achegar ao Senhor. E a resposta, como se fosse um canto e contracanto, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso quer dizer que quando você se aproxima de Deus, Deus também tem interesse de se aproximar de você. Quando você chega perto dele, ele tem interesse de chegar para perto de você. E eu tenho uma notícia para você: se você ficar perto dele, se ele estiver perto de você, pode ter certeza, as suas atitudes serão parecidas com as dele, porque quem anda com ele acaba se parecendo com ele. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Embora que, meus irmãos, nós somos tendenciosos a ceder às paixões, somos tendenciosos a ceder diante das oportunidades. Tiago começa o capítulo 4 dizendo que a gente deve resistir a tais situações. No versículo 13 em diante, que foi o assunto da nossa mensagem na semana passada, ele fala a respeito da falibilidade dos projetos humanos, e projetos humanos são falhos. A mensagem anterior, ela ficou bastante marcada, e eu recebi muito retorno, muita mensagem dos irmãos, muita gente comentando o assunto, porque nós fizemos uma conta, e eu perguntei: onde você quer estar amanhã, daqui a um ano, o que você quer estar fazendo? Nós falamos sobre o mundanismo, de fazer planos sem que o Senhor esteja incluído neles. Falei sobre presunção humana, que é um risco grave que a gente tem ao ser presunçoso, de deixar Deus de fora das coisas. Eu disse que a vida não é um videogame,
que você não tem o controle de tudo, que a vida é curta, é passageira. E quando a gente fez as contas, eu ainda perguntei quantos natais você tem, quantos verões você tem. Aí teve gente contando na mão, pensando assim, ó, eu ainda tenho tantos natais, tantos verões. Eu brinquei com o pastor Vinícius, cuidado, seus próximos 5 natais já estão acabando. Ele falou, Deus me livre, pastor, tem muito mais. A gente precisa pensar como a vida passa breve. E nós concluímos que a vida é muito curta. Chegamos então ao capítulo 5, que é o assunto de hoje. E quando Tiago começa a falar do capítulo 5, ele começa condenando a prática dos ricos que são opressores, daqueles que são movidos pelo dinheiro. E no conceito bíblico, o dinheiro deve ser um servo, não um senhor. O dinheiro é um ótimo empregado para você mandar nele, porque se o dinheiro mandar na gente, se mandar em você, vai dar problema. Tiago começa condenando a ação de ricos que são opressores. E ele fala das práticas desses homens que têm riquezas apodrecidas. Ele fala do ouro e da prata que vão se enferrujar, e a ferrugem dará testemunho contra tais pessoas. Ele fala de pessoas que vão entesourar para os últimos dias, aquelas pessoas que negam aos trabalhadores os seus direitos básicos, que usurpam o direito das pessoas. E ele condena a prática avarenta, usurária dos ricos opressores. E ele deixa claro que a riqueza obtida desonestamente não pode proteger a pessoa diante de Deus. Existem pessoas que entendem mesmo que pelo dinheiro que têm poderão comprar tudo ou qualquer coisa. Existem pessoas que entendem e acreditam de verdade, piamente, que os seus recursos pessoais, que o seu dinheiro lhes servirá de ajuda no último dia. E eu ouvi, quando estava falando recentemente, um amigo estava dando uma mensagem num velório também, e ele usou a seguinte expressão. Ele disse, caixão não tem gaveta. Eu já tinha ouvido isso, mas no contexto que ele estava a citar, ficou algo muito interessante e evidente, porque muitas vezes, apegados que somos, queremos agarrar tudo com unhas e dentes, e caixão não tem gaveta. Os faraós do Egito achavam que poderiam usar as riquezas que tinham no outro lado da vida, e para isso construíram as pirâmides, aquelas estruturas enormes, com toneladas e toneladas de pedra, com muitas câmaras, com muitas coisas secretas. E quando esses homens morriam, eles enterravam a sua riqueza juntamente com eles, porque achavam que ao chegar do outro lado, aquela riqueza lhes serviria. Passam os séculos, e quando as tumbas são abertas, lá estão os sarcófagos, com as múmias, com os restos mortais. O corpo humano, que é pó, volta ao pó, acaba-se. O ouro está lá, as pedras preciosas estão lá. E as pessoas que pensavam que poderiam usar as riquezas no além, de nada lhes adiantou. Caixão não tem gavetas, e Tiago condena a prática ruim de ricos que são opressores. Uma outra coisa que Tiago está deixando claro aqui é que ele não está falando para pessoas de fora, ele está falando com gente que conhece as coisas de Deus, e que é uma relação que não dá certo, é a relação mercantilista com a fé, a relação de usar o dinheiro associado às práticas de culto, associado à exploração econômica da fé. E isso é coisa velha. Não é de hoje que a gente vê
movimentos religiosos que surgem em torno de arrecadação e de sistema financeiro. Isso é coisa antiga. Um dia um homem, um mágico, chegou diante dos apóstolos e quis comprar o dom de Deus com dinheiro. E o dom de Deus não pode ser negociado por dinheiro nenhum. A prática de associar as questões econômicas, financeiras com a fé, elas são antigas. Na Idade Média, quando Martinho Lutero pregou as suas teses no castelo de Wittenberg, contestando as práticas medievais da religião, uma das coisas que ele questionava era a venda de indulgências. O que são indulgências? São perdões concedidos pela igreja em troca de dinheiro naquele tempo. As pessoas compravam perdão dos seus pecados. Havia um homem que viajava à Europa arrecadando dinheiro, chamava-se Tetzel, e ele era emissário da igreja oficial. E ele dizia: você paga, e quando a moeda cai no tesouro da igreja, os seus pecados são apagados no céu. E vendia perdão de pecado a troco de peso de ouro. Houve um rei da França que comprou alguns milhares de dias de perdão. Pegou o dinheiro, pagou a indulgência que lhe era oferecida, e ele estava perdoado por tantos 1000 dias. E estava livre. A prática financeira atrelada à religião é coisa velha. Desde vender pedaço da cruz de Cristo, gota de leite da Virgem Maria, dúzias de ovos do Espírito Santo, desde vender tantas essas coisas, até terreno no céu, tudo isso já foi feito. E nós aprendemos que pela graça nós fomos salvos. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Pela fé que uma vez nos foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus revelada, andarei com valor para o céu. Nós aprendemos que a graça de Deus é suficiente. A riqueza não pode resolver a eternidade. E por mais que na história o dinheiro tenha sido mal utilizado, até mesmo na prática da fé, Tiago mostra que ricos opressores, pessoas que são servas do dinheiro, são como animais cevados que desconhecem o dia da matança, colocam a sua esperança nos bens materiais, nas coisas materiais, mas descobrem que na eternidade isso não terá valor. O seu dinheiro fica, e para aqueles que são usurários ou gananciosos, seja com eles o dinheiro para a própria perdição, mas para aqueles que entendem o valor da cruz do Calvário, nós entendemos que é por graça de Deus que fomos achados e perdoados. E Tiago nos mostra, condenando ricos opressores, mas dizendo que aquele que serve com o coração inteiro, esse não precisa pagar pelo benefício que Deus lhe dá, porque Deus é Deus que cuida, independente do dinheiro que você tem ou venha a ganhar. Quem pode dar glória a Jesus por isso? Está sentindo a presença de Jesus aqui? Pode adorá-lo. Glória a Deus. Saímos desse assunto e chegamos de fato no assunto de hoje. Quando a Táfnis estava cantando, falando da nossa impaciência, eu disse assim: pastor Vinícius, eu vou falar sobre paciência hoje. Nós somos impacientes por natureza. Nós somos impacientes com tudo. Custa-nos às vezes esperar o momento certo para que coisas aconteçam. Eu próprio já dei testemunho semana passada e cito novamente: quanta gente quebrou a cara, desculpa a expressão, por ser impaciente, por não esperar o tempo da promessa, por não aguardar o tempo certo em que Deus haveria de fazer as coisas.
Tiago nos exorta à paciência. Do versículo 7 até o 9, ele diz: sede pacientes até a vinda do Senhor. E ele estimula a prática da paciência, relembrando que a vinda do Senhor está próxima. Ele faz uma exortação, e a exortação geralmente é um conselho mais veemente. Muitas vezes, por não ouvirmos as exortações, por nos fazermos de desentendidos, mesmo sendo confrontados com a palavra de Deus, muitas vezes erramos o passo. Deus repreende e corrige a quem Ele ama. As exortações são sinais de alerta que Deus nos dá para que nós evitemos uma desgraça muito grande às vezes. Existem sinais que são para a nossa proteção, e ele diz assim: sejam pacientes até a vinda do Senhor. E se tem uma coisa que nós não podemos esquecer, músicos, orquestra, coral, povo de Deus, é que a vinda do Senhor está próxima, Ele está chegando, Ele está vindo. Não podemos nos esquecer dessa verdade. Às vezes ficamos nos contentando com as gotas, mas está vindo chuva aí. A gente fica contentando com as gotinhas que estão caindo sobre nós. Tem tempestade chegando, tem chuva chegando, tem promessa de Deus se cumprindo. Por esses dias vamos aguardar a vinda do Senhor. E ele fala a respeito do lavrador que aguarda o crescimento da plantação. E aí há um processo. Olha para cá. Quando o lavrador planta a semente, não há, queridos músicos, a condição para acelerar o processo. Não tem como você plantar a semente, pastor Carlos, e ir lá ficar olhando para ela germinar mais rápido. Não tem como chocar a semente para ela brotar. Não tem jeito. Tem um processo. Tem tempo certo. Lá em casa, lá no sítio, a minha mãe gosta de plantar as coisas. E eu, querendo agradá-la, chamei o irmão, porque eu não tenho essa habilidade, não tenho esse chamado. Chamei o irmão lá de Bom Sucesso, que tem um chamado. Falei com o irmão: quero plantar uma roça de feijão. O irmão foi com muita vontade. Pensa num homem para trabalhar, diácono da igreja, mas um homem que trabalha demais, e plantou o feijão. Só que foi passando o tempo, as ervas daninhas foram crescendo, e o feijão, nada. Porque ele foi plantado, só que foi plantado fora da época. E a dona Lu dizia assim: eu te falei, eu te avisei, feijão tem que plantar nas águas de março. Eu lembrei do Tom Jobim, né? As águas de março. Plantei fora da hora, Marcos. O que aconteceu? Perdi a diária, o serviço do irmão. Ele foi abençoado, mas eu perdi o tempo, pastor Ricardo, e o feijão não deu nada. Porque o lavrador tem que saber a hora de fazer as coisas. Há um processo que você tem que respeitar. Há um trabalho a ser feito, não pode ser antes nem depois. E depois que plantar, tem que esperar o processo acontecer normalmente. Não tem como apressar o processo da semeadura, do crescimento e da colheita. Não tem como agilizar isso. Há um tempo certo. Então, quando o lavrador planta, plantando no tempo certo, tem que ter paciência para esperar o momento chegar. E na hora que for a hora certa, meus irmãos, não tem jeito, a semente vai germinar, porque não tem jeito de impedir o processo. Há um tempo necessário para que tudo aconteça. Enquanto não acontece a germinação, o que tem que acontecer? Esperar. O máximo que você pode fazer: regar, arrancar as ervas daninhas, adubar, mas fazer brotar não tem jeito. Há muito trabalho a se fazer.
mas a gente precisa esperar pacientemente. E quando Tiago fala da paciência, ele usa esse exemplo dizendo que nós precisamos esperar pacientemente a volta do Senhor Jesus. Nós não podemos fazê-lo voltar mais rápido. A gente até canta Maranata, ora vem Senhor Jesus. A gente pede, vem logo Senhor. Nós aguardamos a sua vinda, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Nós queremos que Ele venha depressa, mas não tem um jeito que a gente possa acelerar a volta de Jesus. Enquanto Ele não vem, aguarde com paciência. Enquanto Ele não vem, fica firme na promessa. Enquanto Ele não vem, espere. Não deixe a sua impaciência acabar com a sua esperança. Quem pode levantar as mãos e adorar ao Senhor? Não deixe a impaciência te vencer. Você pode dar glória a Jesus por isso? Glória a Deus. Está sentindo a presença de Jesus aqui? Enquanto esperamos, há trabalho para se fazer. Tanto o lavrador como o cristão devem viver pela fé. O lavrador esperando que o seu trabalho tenha recompensa quando a semente germinar. E o cristão esperando que o seu trabalho tenha recompensa, que ele receberá das mãos do seu Senhor, que disse assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está. Eu estou esperando esse dia. Eu não sei você, mas eu estou esperando esse dia, porque Jesus já falou, João ouviu e João escreveu. Ele disse: olha, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Naquele dia nós veremos o fruto do trabalho. E agora você passa pelas aflições, você sofre ataques, tem tantas situações, você trabalha para Cristo e parece que a recompensa não vai chegar, mas você já cantou com a Táfnis, e a gente repete: a gente conhece o dono da promessa, a gente conhece o dono da promessa, Ele é fiel e Ele tem a sua recompensa para nós. Portanto, não viva como se Cristo não fosse voltar. Um monte de gente vivendo como se Jesus não fosse voltar. A pastora Marta é mais velha do que eu, uns 5 anos. E a gente ouvia Marumbi. Lá em casa não tinha televisão, e a mamãe deixava a Marumbi ligada o dia todo. Era o Matheus Jensen, o João Caleb Rodrigues, e a gente escutava rádio. E tinha um mote que eles usavam num programa da gravadora Califórnia, desse: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Eu ouvi isso muitas vezes. E um dia, ouvindo um pregador, ele falou: olha, não viva como se Cristo voltasse amanhã. Não viva como se Cristo só fosse voltar amanhã. Nós precisamos viver como se Cristo fosse voltar agora. Como se Ele fosse brotar no céu agora, e a trombeta fosse tocada agora, e que a gente ouvisse a voz do arcanjo, o alarido, a trombeta de Deus, que a gente percebesse os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, depois os vivos sendo transformados, e a gente subindo para encontrar com o Senhor nos ares. Então você vai viver como se Cristo fosse voltar agora. Levante a sua mão para o céu comigo. Tenha essa esperança, porque o Rei virá e a sua vinda está próxima. Próximo está o Senhor. E nesse tempo em que a gente precisa de viver com esperança, com paciência, que a gente precisa viver olhando para Jesus, correndo a carreira com paciência, porque já viu a pessoa estabanada, aquela pessoa desastrada, que vai correndo e derrubando tudo pelo caminho, perdendo tudo. Hoje Deus está dizendo: nós vamos trabalhar com paciência,
correr com paciência, perseverar em paciência. Você não vai sair correndo, derrubando tudo pelo caminho, como se fosse alguém atrapalhado na vida, não. Você vai acertar o passo, vai chegar do outro lado, vai correr com paciência. Tem ataque chegando, tem ataque na internet, tem luta chegando para você, tem muita coisa se levantando contra a igreja, tem gente dentro da igreja levantando contra quem está dentro da igreja, tem tanta coisa acontecendo, mas você não é daqueles que perderão o passo. Eu abro um parêntese, e esse parêntese ele é apenas para a gente fazer uma citação. Essa semana é a semana que a internet está saturada com o caso do profeta Mirim. Não fala que não sabe, porque você já viu. Todo mundo sabe. A língua estranha, não sei o quê, todo mundo já sabe disso. Nós temos que ter cuidado com a generalização. Não podemos generalizar. Não podemos deixar que isso tome a nossa mente para nos tornar incrédulos. Eu estou encontrando até crentes, se for da primeira igreja vai ganhar gancho, falando a língua estranha, de não sei o que e papapá. Não brinca com esse negócio. Tem uma coisa que eu não gosto, é de ver alguém satirizando essas coisas de Deus. Vai contar uma piada e fala uma língua estranha falsificada. Não faça isso perto de mim. Não brinquemos com essas coisas. Não podemos generalizar. Primeiro, os dons existem, eles são de Deus. Deus dá os seus dons a quem Ele quiser, inclusive a jovens e adolescentes. Eu não questiono o dom. Quando alguém está aí, tem gente na igreja servindo de arauto, de atalaia, para poder divulgar essa situação esdrúxula, essa situação ruim. Os próprios crentes servindo fazendo a propaganda dessa situação. Meus irmãos, se não pudermos falar coisa boa, não vamos falar nada. Sabe por quê? Deus usa quem Ele quiser. Deus dá dom aos jovens, Deus dá dom aos adolescentes. Não podemos questionar determinadas coisas generalizando. E eu posso falar isso por experiência própria. Eu fui um pregador mirim. Com 13 anos eu já dava umas pregadas por aí. Eu fui pregador. Eu não via naquele tempo ninguém querendo explorar os dons ou talentos financeiramente, como a gente vê agora. Eu até entendo que eu não tinha a performance que o menino tem. Ele tem uma performance excelente. A performance, os traços de caráter. Não era assim com a gente, mas eu ia para a voltaria pregar. É só ter oportunidade que o microfone estava lá, eu ia mesmo. A consagração 7 horas da manhã, domingo, meia dúzia de gente. Eu saía de casa com a minha bicicleta e vinha pregar na consagração. Eu tive essa experiência. A gente não pode generalizar. Tem luta que está acontecendo e que nós mesmos somos os agentes de propaganda. O mundo já ataca a igreja, o diabo ataca a igreja e os crentes não vigiam. Não generalize. Obviamente que no meu caso, meu caráter não foi deformado, ninguém explorou nada daquilo, Deus guardou o meu coração. Mas não generalizemos, porque não são as coisas erradas que vão definir o que é o certo. O certo é o certo. Deus é Deus que dá dons aos homens, Deus faz. Os ataques estão aí, mas nós vamos perseverar, nós vamos perseverar, nós vamos ter paciência até o final. Isto posto, vamos ao próximo ponto. Para Tiago, ter paciência quer dizer permanecer firme na posição, mesmo quando você deseja fugir dela. Em relação às pessoas, devemos ser pacientes, e isso é longanimidade.
Em relação às circunstâncias, às condições, devemos ser pacientes com aquilo que está à nossa volta. A impaciência pode nos custar caro. A nossa impaciência pode colocar tudo a perder. Nós precisamos cultivar a paciência. E aí fica a pergunta: como ter essa paciência perseverante enquanto a gente espera a volta de Cristo? Ele dá 3 exemplos. O agricultor, eu já disse. Ele fala dos profetas e ele mostra que Deus cuida dos seus enquanto eles sofrem, porque Ele ama aqueles que são seus. E ele fala da paciência de Jó. Versículo 9, ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. Quando as coisas não vão bem, tendemos a murmurar e a culpar os outros. Já viu aquela pessoa que quando as coisas estão ruins, ela culpa todo mundo, aponta o dedo para todo mundo e nunca assume a responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo à sua volta? Aquela pessoa que todos estão errados, ela não erra nunca. Sabe por que isso acontece? Porque culpar os outros é mais fácil do que assumir responsabilidade. É mais fácil você culpar alguém pela sua frieza, pelo seu desinteresse, pela sua falta de compromisso com Deus, do que assumir a responsabilidade e dizer: sou eu que estou com problema, sou eu que não consigo me levantar, sou eu que não suporto autoridade, disciplina, comprometimento e tudo mais. E a palavra de Deus nos diz: não vos queixeis uns contra os outros. É necessário que a gente faça essa autoanálise, que a gente olhe para nós mesmos e a gente deixe de ser os eternos reclamadores de plantão, que deixemos de ser os eternos queixosos, como muitas vezes somos, e comecemos a olhar com os olhos de Cristo e assumindo a responsabilidade com as coisas que são a nossa responsabilidade. Antes de julgar a negligência dos outros, lembre-se, Cristo julgará a nossa negligência. Você consegue perceber essa verdade? Muitas vezes nós nos preocupamos em julgar a negligência, o comportamento dos outros, e não nos preocupamos com aquilo que nós mesmos fazemos. Somos rápidos em cobrar uma atitude com os outros e lentos e complacentes com a gente mesmo ou com os nossos. Somos rápidos em exigir justiça, sentença contra alguém que de repente tomou uma decisão equivocada, errou, teve um problema na caminhada, mas somos complacentes, somos totalmente licenciosos com as nossas coisas. Antes de julgar a negligência dos outros, lembre-se, Cristo julgará a gente. Se você tivesse que estar diante de Jesus agora, se nós tivéssemos, queridos irmãos do coral, que estar diante de Jesus agora, o hino 16 da harpa diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Como nos apresentaríamos diante do Senhor? Eu era o líder dos jovens, a mãe Esther era a regente dos jovens, e a gente fez aqui algumas vezes uma peça chamada Mãos Vazias. Lembra, irmã Marta? Lembra, irmã Esther? E dava um pavor em todo mundo, quando naquela encenação, fulano, alguém fazia a voz de Deus, uma voz grave: fulano, mostre as suas mãos. E a pessoa se apresentando diante do Senhor, numa situação de prestação de contas, e todos nós haveremos de comparecer diante do Senhor para prestar contas, ricos e pobres, grandes e pequenos,
independente da cor ou condição social, ou situação de família, ou qualquer situação, todos nós compareceremos diante do Senhor para prestar contas. E antes que a gente se queixe de alguém, minhas queridas irmãs da orquestra, irmãos da orquestra, meus irmãos, antes que a gente pense que a gente tem o poder de julgar alguém, olha, o Senhor é aquele que requererá de nós o trabalho das nossas mãos. E se a gente tiver que chegar perto dele agora, e se hoje for o dia, e se hoje for a hora, e se a gente tiver que apresentar ao Senhor as nossas mãos, como faremos? Versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. São muitos exemplos. Nós poderíamos citar Moisés, que foi perseguido, atacado pelos israelitas. Em Êxodo 17 conta-nos a história sagrada, que o povo queria água, e não havendo água para beber, eles tomam pedras nas mãos, e eles queriam apedrejar Moisés. Aquele povo havia visto Deus tirá-los com mão forte lá do Egito. Aquele povo havia visto Deus abrir o mar vermelho, e eles passaram com o pé seco pelo meio do mar, e viram que o próprio Deus destruiu os egípcios com as suas armas de guerra. Eles viram coisas grandes da parte de Deus, mas mesmo tendo visto coisas grandes, eles se esqueceram, e quando faltou água, eles queriam apedrejar um homem de Deus. Olha, você não é melhor do que ninguém. Pode ser que vivendo a vida cristã, você também seja mal compreendido ou mal compreendida. Pode ser que fazendo a obra de Deus, as pessoas não te entendam, e as mesmas pessoas que hoje aplaudem e que dizem coisas boas a seu respeito, elas mesmas podem dizer coisas ruins ou queiram te apedrejar. Mas eu tenho uma notícia para te dar: o Senhor é o teu escudo, Ele é a tua proteção, é Ele que te socorre. Levante as duas mãos para o céu. É Ele que te socorre, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Sinta a mão do Senhor segurando a sua mão aí agora. É Ele que te ajuda, é Ele que vai com você. Se você for mal compreendida ou mal compreendido, saiba, Deus está do seu lado. Fique firme, aguente a tribulação. Outro exemplo que nós poderíamos citar é o exemplo do profeta Elias. Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, um homem anônimo, de um lugar sem importância, de um lugar inexpressivo. Só para você ter uma ideia, a cidade, a vila onde Elias nasceu, possivelmente, não dá para identificar no mapa. Se perdeu a localização de tão inexpressivo que era o lugar. Esse homem recebe um chamado de Deus para confrontar os poderosos da época. Deus dá-lhe uma palavra dizendo: vai até Acabe e diga para ele que o céu vai ser fechado, que não vai ter orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E Deus vai cerrar o céu. Tá, se Deus mandasse você falar isso, você falaria? Chegaria diante do homem mais poderoso da terra naquele ponto e diria para ele uma palavra da parte de Deus dessa forma? Elias teve a coragem de ouvir a voz de Deus e de falar o que Deus mandou. E Elias sofreu ameaça de morte. Elias foi perseguido, porque ao fazer a obra de Deus, não se engane, não vai ser um mar de rosas. Tem problemas que virão, tem lutas que virão. A diferença agora é que Jesus está do seu lado, Ele vai passar a luta com você. A diferença é que você não está sozinho. Tem amigo que te abandonou, tem gente que virou as costas. Eu acho que tem amigo que faz isso, não é amigo de verdade. Pode ir embora, mas Jesus não te abandona, Jesus
Jesus não te deixa. Pode adorar ao Senhor por isso. Jesus não te deixa. Jesus vai com você. É Ele que está ao seu lado. Pode ter certeza. Elias ficou sozinho. Elias achou que estava tudo perdido. Cumpriu a palavra de Deus, cumpriu a ordem de Deus e sofreu as consequências. Mas vale a pena ser perseguido ou sofrer por causa dele. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Se você está disposto a fazer isso, levanta a cabeça e agrada a Deus, porque é melhor agradar a Deus do que aos homens. Ao contrário disso, eu tenho visto muita gente que, para não desagradar os amigos, esquece de cumprir a vontade de Deus. A pessoa melhorou de vida, Deus abriu uma porta num emprego bacana, legal, e lá o nível social é maior. Aí você esquece que você chegou onde chegou porque teve a mãe que nem estudou, mas estava com o joelho no chão, orando. Que você chegou aonde chegou por causa de muita oração, de muita ajuda, de muita dedicação, de muita gente. E agora, para manter o status, manter a posição social, negocia os princípios. Lá dentro as pessoas não conseguem nem perceber que você é crente. E você se torna um agente secreto do reino. Deus não precisa de agente secreto. Deus precisa de soldados. Deus precisa de gente que tenha coragem de dizer: eu estou na frente de batalha. Eu estou na guerra com o Senhor. Eu estou com o Senhor. E ele diz: tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas, que quando confrontados, quando ameaçados, enfrentando as situações adversas, levantaram a cabeça e disseram: Deus, pode contar comigo, eis-me aqui, eu não volto atrás, conta comigo, porque eu sou teu servo. São muitos exemplos. Eu poderia citar Jeremias, que diante do problema da destruição, porque passava o seu país, foi lançado numa cisterna, foi jogado numa cova, perseguido por causa da sua fidelidade. Meus irmãos, sede pacientes. E ele termina no versículo 11 dizendo: que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Eu me lembro que a gente usa esse ditado: fulano tem a paciência de Jó. Um dia eu encontrei uma pessoa, Priscila, que dizia assim: fulano tem uma paciência que chega a dar nervoso, de tão paciente que fulano é. É porque você às vezes é agitado demais, né? Aí você acha que a paciência do outro dá nervoso. Eu me lembrei do meu pai, que eu falava, ele era uma pessoa, todos conheceram ele aqui, e eu dizia para os pastores assim: eu vou escrever um livro, meu pai é uma mãe, porque nunca vi igual, daquele jeito, aquela paciência, aquela calma, que nem tinha dor de cabeça. A paciência de Jó é emblemática. Pensa num homem que tinha tudo, e de repente perdeu tudo. É para acabar com a paciência de qualquer um. Que tinha uma família com 10 filhos e perdeu os 10. Que era rico, tinha rebanhos, camelos, vacas, ovelhas. E vieram, levaram, caiu fogo do céu, queimou, tomou, ladrão veio, carregou. E o homem tinha tudo. E de repente se viu sem nada. Hoje, se o fulano perder um celular, ele quer morrer. Quer morrer. Ô pastor, a minha vida acabou. Por quê? O celular. Perdeu o celular e quer pular da ponte. Jó perdeu tudo. Perdeu ovelhas, camelos, bois, dinheiro, família. Tem gente que não tem nada e fala assim: olha, pastor, não tenho nada, mas minha saúde é uma saúde de ferro. Aí Jó, que tinha saúde de ferro, perdeu a saúde. Só sobrou Iara, um monte de cinza, um caco de telha.
para ele coçar as feridas. E as pessoas não suportavam chegar perto, porque ele estava apodrecendo vivo. Alguém que perde tudo consegue ser paciente? Olhe para o exemplo de Jó. Tudo aconteceu, amigos vieram confrontá-lo, ele debate com o Todo-Poderoso, mas a paciência de Jó é emblemática e é exemplar, porque nesse processo a gente consegue ver a mão de Deus trabalhando. E esse Jó que perdeu tudo, mas não perdeu a paciência, que perdeu filhos, perdeu bens, perdeu dinheiro, perdeu a saúde, perdeu tudo, mas não perdeu a paciência. Chega no final, ele diz assim: antes, eu te conhecia só de ouvir falar, eu só ouvia quem era o Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te contemplam. E eu quero te dizer, o processo diante da situação, não deixe que a sua impaciência estrague tudo isso, e que no final de toda perda, você tenha os olhos ungidos para ver a face adorada do Senhor, e no final você possa dizer: eu não te conhecia, Deus, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço, não é só de ouvir falar, eu te conheço face a face, porque os meus olhos te veem. Glória a Deus, glória a Deus. O que aconteceu com Jó é que a sua paciência emblemática, exemplar, fez com que ele trilhasse um caminho de conhecimento do Senhor de perto. E muitas vezes, ao passar pelas lutas e tribulações, nós passamos a conhecer mais de perto aquele que cuida de nós. É no meio do problema que você consegue sentir o conforto do abraço que só Deus pode te dar. É no meio do problema que você pode perceber a solução que não existia chegar, e você percebeu: não fiz nada, foi a mão de Deus que fez isso. É no meio do problema que a gente consegue ver que a gente aprende demais nas situações, e que a nossa paciência pode nos dar resultados bons. A provação da fé produz a paciência, que é a capacidade de suportar. E isso é uma marca de um crente maduro. Crentes maduros desenvolvem essa marca. Viu alguém impaciente? Está precisando amadurecer. Eu próprio tenho visto Deus fazer isso em mim. Eu não sou juiz para você, mas eu tenho visto Deus fazer isso em mim. Tem situações para as quais eu seria intempestivo, e eu tenho aprendido que com paciência Deus está trabalhando também em mim. Na pressão das tentações, das provações, a gente pode verificar a profundidade da fé de alguém. Tem pressões acontecendo, tem provações chegando, tem gente dizendo: pastor, está difícil, o vento está soprando, a moeda, o funil, estou passando, Senhor, pelo vale, estou no meio de uma situação difícil. Dá glória a Jesus, pode dar glória a Jesus, porque só passa por isso quem está vivo, só passa por isso quem está aqui. Quem já morreu não passa, você está aqui passando, é porque Deus está trabalhando em você. Então passa pela prova dando glória a Deus, passa pelo funil, pela moenda, pelo vento, pela luta. Isso vai mostrar a profundidade da sua fé. O coração que é determinado não hesitará diante dos embates, ao contrário, terá alegria. E seguem alguns conselhos. Tenha alegria quando as tentações surgirem para testar a sua fé. O hino da harpa diz assim: ao invés de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Ao invés de reclamar, diga assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O
que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Paciência é resultado de uma fé que foi posta à prova. Suporte o processo para que seja produzido em você um cristianismo verdadeiro. Que você não seja só um crente de banco. Que você não seja só um crente de domingo. Que você não seja só um crente da carteirinha. Que você não seja só um crente das coisas boas. Mas que você saiba passar por todo o processo, glorificando a Deus. Peça sabedoria quando não souber o que fazer diante de uma tentação. Se você não sabe o que fazer, presta atenção, Deus sabe. Peça sabedoria. Pastor, eu não sei o que fazer diante de uma situação tão difícil. Deus sabe. Você não sabe, mas Ele sabe. Pode segurar na mão dEle, e com Ele você pode atravessar o Jordão. Desenvolva a paciência para receber a sua colheita, ou a sua coroa da vida. Persevere, tenha paciência. Tem gente que está quase terminando a carreira, mas por ser impaciente, vai perder a medalha do final. A minha oração é que você, ao terminar a corrida, não seja como aquele que correu e não concluiu. Eu estava pregando em Divino do Carangola, naquele domingo de manhã, quando Ayrton Senna morreu. Nós todos crentes, a gente vinha para a igreja e ficava com o coração apertado, e eu queria ver a Fórmula 1, mas todo mundo crente, tinha que vir para a igreja. E a gente ficava esperando terminar para poder chegar em casa para ver o resultado. E o Galvão Bueno dizendo: Ayrton Senna do Brasil, o tema da vitória sendo tocado, a bandeira quadriculada. Só que naquele domingo de manhã, a corrida terminou com um campeão morto numa caixa de brita. Jovem, com muito tempo pela frente teoricamente. Tem gente correndo a corrida da vida, mas nas curvas, nos tomborelos da vida, nos circuitos da vida, no caso dele era o circuito de Imola, naquela curva fatal, perde-se o controle, o carro vai para a brita, o campeão morre. Minha oração é que você conclua a corrida e que você receba a bandeirada no final. Que você não seja o campeão morto, caído à beira da estrada, que você seja aquele que vai vencer. O Senhor está te esperando lá no final. Não deixe a sua impaciência estragar a sua vitória. Seja paciente enquanto espera o Senhor. A corrida está posta, mas você precisa perseverar. Você precisa continuar. Você precisa persistir. Você não é como aqueles que desistem. Lá no final, o Senhor está com a bandeira. Ele tem nas suas mãos a palma da vitória. Ele tem nas suas mãos o troféu para te dar. Feche os seus olhos. Deus está te esperando no final da jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele ponha em você, na sua casa, a paz que só Ele pode te dar. Que seja sobre todos nós a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Todos digam